Senhor Deus, clamamos a Ti, pedimos, Senhor, para que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, que ao falar da Sua palavra, nós não venhamos falar de nós mesmos, que falamos só aquilo que Tu colocar na nossa boca, dentro, Senhor, deste assunto que vamos comentar hoje. Vamos falando, Senhor, das decisões tomadas pelo homem. Nós assim te pedimos direção no nome do Senhor Jesus. Amém. Um dia lá no Éden, o meu Deus falou com Adão, do fruto da árvore do meio do jardim, para que não morra, não coma, não. E depois falou com Noé, para começar a construção de uma arca bem grande, para alcançar a salvação. Porque o homem na face da terra tinha atingido o maior nível da corrupção, pois Deus não suportava mais, decidiu pela destruição. E depois destas coisas, Deus também falou com Abrão: vai para onde eu te mostrarei, de ti suscitarei uma grande nação. Depois falou com Moisés para tirar o seu povo da escravidão, e por 40 anos no deserto, fazendo com que o povo limpasse o coração, porque o homem de coração limpo serve para o Espírito Santo fazer habitação. E com o Espírito Santo habitando no homem, não tem lugar para a confusão. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Glórias e glória seja dado ao nome do Senhor. Então vamos estar abrindo o livro de Joel,
capítulo 3, vamos estar lendo o versículo 14, que diz o seguinte: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então, em cima deste versículo, nós vamos relembrar um pouquinho da história de quando Joel profetiza esta profecia. Ele fala com o objetivo de animar o povo de Israel, que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ele vingaria toda a humilhação que o povo de Israel passou. Porque Deus permitia que aquele povo fosse levado para ser açoitado, mas aqueles opressores de Israel, eles passavam da medida. Passava bem o grau que Deus tinha determinado para que aquele povo fosse exortado, fosse exemplado. Era para ser como se fosse uma vara exemplando um filho. E aquelas nações que apanhavam a possessão sobre o povo judeu, eles excediam em todo. E para entendermos isso, é só lermos o capítulo 3 todo, que nós vamos entender. Inclusive o título do texto diz: o juízo de Deus sobre as nações inimigas de Israel. Será restaurado. Então, nós conhecemos bem a história do povo de Israel, todas as peregrinações que fizeram no Egito, na Babilônia, e depois escravo dentro da sua própria terra, em Israel. E Deus, Mas o que nós queremos falar hoje? Nós queremos falar sobre a decisão que muitas vezes o homem toma de realizar algo e sempre vai ter uma consequência. Se for uma decisão de algo bom na sua caminhada, vai ter uma consequência de vitória, de bonanças. Mas se for uma decisão errônea, ele vai pagar o preço com isto. Então nós podemos lembrar de alguns, por exemplo, os filhos de Jacó, antes de ser levado para o Egito, eles tomam uma decisão completamente errada, de ali por ter ciúme de José, eles resolveram vender aquele próprio irmão, sangue do sangue deles, para um povo estranho e tiveram como consequência 400 anos de escravidão. Sabemos que não foi todo o tempo de escravidão, porque enquanto José vivia, mas depois que José morreu, a sua descendência sofreu muito lá no Egito. Também temos o exemplo dos babilônicos, quando toma, e neste texto lido aqui, o Senhor, usando Joel, ele fala a respeito disto. Que, além de levar o povo cativo para a Babilônia, por uma determinação de Deus, mas eles foram além, eles pegaram até os utensílios do santuário e levaram para colocar no santuário dos
seus deuses pagãos, dos seus deuses que não era Deus, que é o tipo do adversário. Ali eles honravam homens como Deus, o próprio Nabucodonosor mesmo se considerava um Deus, assim como o rei lá do Egito também, ele se considerava um Deus, e tantos outros. E Deus aqui, usando este profeta Joel, ele fala que vingaria tudo isto. E nós sabemos também da grande opressão que Roma constituiu em cima daquele povo eleito de Deus. Sabemos, na verdade, que eles não foram como inocentes, porque eles desobedeceram aquilo que Deus tinha determinado para eles, mas o castigo daqueles opressores de Israel passou da conta, e isto Deus promete em cobrar tudo isto. Então vamos ler apenas 3 versículos antes do 14, que diz assim: ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, e congregai. Ó Senhor, faz descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos do lagar transbordam, porque a sua malícia é grande. Então, esses 3 versículos antes do versículo que nós lemos, ele fala exatamente do julgamento, do juízo final que vai acontecer, porque vai ser lá que vai ser o grande dia do julgamento. Então nós vemos aqui uma consequência de ações erradas que aquelas nações e que todas as nações tomaram em querer se engrandecer tanto perante o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Agora vamos meditar em algo também da parte da igreja gentílica, porque através do povo de Israel, através de Jesus Cristo, através dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, esta salvação foi apresentada a nós, como igreja gentílica, por ordenância do próprio Filho de Deus. Ele separa ali, ele viu que aqueles apóstolos primeiros que foram levantados, depois morre Judas Iscariote, e Paulo foi colocado em seu lugar, com uma missão bem especial, que era para trazer este evangelho da redenção até nós, ao povo gentil. E muitas das vezes nós, como homens senhor de si, tomamos decisão que vai sempre ter uma consequência. Quando nós tomamos a decisão de não acreditar na palavra que foi endereçada a nós, nós vamos ter uma consequência também exatamente nesse juízo final, que está descrito aqui no
nesses 3 versículos, 11, 12 e 13 de 3 de Joel. Mas o 14 ele chama a atenção de uma coisa: multidões, multidões, no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O que nós entendemos disto? O tempo do fim, nós sabemos que os sinais estão mostrando que é tempo do fim. Então, a decisão tem que ser imediata, não pode mais ficar empurrando o tempo, porque a gente não sabe daqui a uma hora o que vai acontecer conosco. Nós não sabemos o dia da manhã, não sabemos principalmente daqui a uma semana, o que vai ser das nossas vidas, o que está separado para nós. Então a decisão tem que ser agora. Aqui neste vale, vale fala de, além de ser o lugar do julgamento, é o vale também que é o lugar da decisão que nós devemos tomar. Nós vamos, como no estudo de ontem de manhã, nós falávamos nos 2 caminhos, o caminho espaçoso e o caminho estreito. Falávamos da porta estreita e a porta larga. Então nós temos que decidir. Ou vamos pela porta larga, que passa tudo, ou vamos procurar onde está esta porta estreita, que Jesus se identifica. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então ele é a verdade e a vida, e ele é esse caminho estreito. Por que estreito? Porque não cabe tantas coisas que a carne deseja. Por exemplo, a carne então já está sentenciada porque ela está ela se apegou de uma maneira impulsiva e elevada às coisas terrenas, ou mundo material. E estas riquezas deste mundo transitório não cabem nesta porta estreita, não dá para passar neste caminho estreito, neste caminho apertado. Porque nesse caminho apertado só cabe um homem transformado, uma mulher que foi transformada pela palavra de Deus, pela promessa de salvação que nós alcançamos um dia. Então hoje, nesta mensagem, o que está no meu coração é chamar a atenção para isto. Porque o homem está preso em ter uma boa conta bancária, morar num dos melhores lugares da Terra, e nós hoje temos certeza que não é melhor, porque algo muito melhor do que isso está nos esperando. E hoje nós temos aqui a decisão para ser tomada. Por onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu vou entrar nesta porta estreita? Eu vou procurar onde está esta porta estreita? O próprio Jesus já identificou para o homem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós quisermos nos libertar de algo pecaminoso que nós praticamos, nós temos que conhecer a verdade. E conhecendo a verdade é conhecer Jesus. Alguém poderia dizer: ah, mas eu nunca vi, não sei quem ele é. Aquela resposta que ele deu a Tomé, ela é muito importante. Você está acreditando porque está vendo.
Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. E nós somos este que podemos falar que não vimos ele materialmente. Já tivemos algumas experiências de ter este contato com o Filho de Deus de maneira espiritual. Muitas das vezes ouvindo a sua voz, muitas das vezes vendo ele espiritualmente, em sonhos, visões, ouvindo e sentindo ele revelando a sua vontade para nós. Então, o que precisa fazer é crer. Crendo que ele está pronto para estender os seus braços e nos tirar de toda a corrupção humana que o homem está acostumado a viver. Em todos os seus desígnios carnais que só leva à condenação, ele está pronto para nos livrar de tudo isto. Só precisamos crer. Ele é aquele que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Apesar de ter alguns falando contra isto, mas é uma realidade, é o que precisamos crer. Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele tem um lugar separado para nós, aonde não vai entrar corrupção, não vai entrar morte, não vai entrar enfermidade. Esse lugar já está preparado na eternidade para cada um de nós que estivermos dispostos a isto. Então, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Ele está presente agora. Quem alcançar esta palavra pode crer que ele está presente. E quais são as decisões que nós vamos tomar e quais as consequências que vai ter? Se você tomar a decisão de continuar pelo caminho espaçoso, a passar pela porta larga, a palavra é bem clara. No final, há uma grande destruição. E se tomarmos a decisão de procurar a porta estreita e andar pelo caminho apertado, no final tem uma cidade preparada que desce do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo, que é a nova Jerusalém que desce do céu, aonde as ruas são de ouro, aonde as portas são de pérolas, aonde os anjos vão estar guardando aquela cidade. Não tem espaço para cometer pecado, não tem espaço para enfermidade, a morte não entra lá. Então é isto que de acordo com a nossa decisão, nós vamos alcançar isto que está separado para os santos. Está bem claro. E esta é a palavra de hoje que nós tínhamos separado, um alerta breve. Portanto, não quisemos nem ler todo o texto do capítulo 3, porque tem muita coisa aqui, mas o que nos interessa hoje é a decisão. De acordo com a decisão, vai ter a sua consequência. Se é a porta estreita, a consequência é vida eterna. Se é a porta larga, a consequência é perdição eterna. Ou melhor dizendo, a segunda morte que o espera. Seu Deus, nós louvamos o teu nome, te bendizemos pela grandeza da sua santidade, pela maravilha do seu amor que é estendido a nós.
Por isso te adoramos, por isso queremos exaltar o seu nome, no nome do Senhor Jesus. E para encerrarmos, eu peço que todos aqueles que tiveram alcance desta gravação, envia para um amigo. Não é que eu queira ter fama, não. Eu quero ajudar alguém na vida espiritual. Não quero receber dinheiro por estar fazendo isto, porque eu recebi esta salvação de graça. Importa que eu também divulgue ela de graça. E eu encerro com este pedido. Passe para um amigo. Passe para alguém que você ama. É o que te peço